para o Facebook, tá? E eu convido você, se você quiser, nos acompanhar pelo Facebook, Mário Filho, né? Tem mais 2 páginas aí também, Mário Filho Pastor e Amor pelas Almas. Nas 2 páginas nós não estamos ao vivo, tá? Ao vivo só pela página Mário Filho. Vamos então, irmãos e irmãs, abrir o nosso culto com oração. Como deve ser feito? Senhor Deus, Senhor Pai, Senhor Salvador, Senhor reto juiz, Senhor bondoso, amoroso, justo, fiel e verdadeiro. Aquele que nunca pode ser enganado. Glórias a Ti, Senhor, nesta manhã do último dia útil do mês de junho. Te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos. Adoramos o Senhor na beleza, na maravilha da Tua bondade, da Tua majestade, Rei único e verdadeiro Senhor da glória. Como igreja do Senhor, nós nos reunimos aqui, nos juntamos aqui para Te adorar, para exaltar o Senhor, para dizer que Tu és o único Deus verdadeiramente das nossas vidas. Recebe-nos, ó Pai, ó Senhor, como adoradores do Senhor. Ajuda-nos a termos em nós nesta manhã, até porque é uma manhã especial, é uma manhã de ceia. Ajuda-nos a termos arrependimento. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. Precisamos do Teu perdão toda hora, porque somos pecadores. Limpa-nos, Senhor. Torna-nos dignos para participarmos desta ceia. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, de tudo aquilo que é falso, que é enganoso, de tudo aquilo que é excesso de carnalidade e de tudo aquilo que é obra do inimigo. Esta é a oração que eu faço e apresento por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no santíssimo nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridíssimas em Cristo Jesus, hoje é dia de ceia e nós vamos ministrar a ceia. Você sabe, né? Eu há algum tempo não falo isso, mas eu gosto de sempre esclarecer as coisas. Sempre que possível,
eu quero esclarecer. Ministrar nada mais é do que servir. O ministro existe para quê? Para servir. Ministrar é servir, é serviço. Então, o ministro da justiça, o que ele faz? Ele serve a justiça ao povo, ou deveria ser assim, né? Ministro das Finanças, ministro da Fazenda, né? Ele serve, ele vai gerir as finanças do país em benefício do povo. E aquele que serve a ceia para os irmãos. Aquele que ministra a palavra, serve a palavra para os irmãos. Servir a palavra Jesus diz que ele é o pão. Pronto, não preciso nem continuar, né? E eu vou servir a ceia para os irmãos nesta manhã e vou tomar também, claro, nesta manhã de sexta-feira, aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 23 ao 32. Né? Poderia em outras passagens da Bíblia, mas como eu entendo que esta passagem aqui nos instrui verdadeiramente, traz a instrução bíblica sobre a ceia e rasga, né? Rasga mesmo assim, mostrando aquilo que nós verdadeiramente somos, eu prefiro ministrar aqui. Se quem me acompanha, eu acho que a maioria, se não todos, né, que estão conosco na ceia, me acompanham, e entendo também quem não participa da ceia, porque muita gente está trabalhando, etc. e tal, e não vai poder, na sua mesa de trabalho, no seu ambiente de trabalho, tomar a ceia. Então, prefere muitas vezes depois pegar o vídeo lá no YouTube, no blog, no Twitter, ou mesmo aqui no Facebook, né? E participa da ceia. Mas aqueles que nos acompanham já ouviram eu dizer que esta carta aqui aos Coríntios, aliás, as duas, né, 1ª e 2ª, aos Coríntios, são duas cartas de reprovação. Então precisa se estar muito atento lendo, porque Paulo está sempre reprovando aquele povo que vivia em Corinto, na Grécia, porque aquele povo fazia coisas vergonhosas, mas que o nosso povo faz também e faz pior, né? Se você, por exemplo, for ler o capítulo 1 da primeira carta, versículos do 10 ao 4, depois o 20, né? Você vai ler lá que havia muitas divisões naquela igreja. Se você for ler o capítulo 5 de 1 aos Coríntios, versículos do 1 ao 13, você vai ver que
Havia um caso vergonhoso e público de incesto de um dos membros. Havia disputas legais, quer dizer, frente à lei, usando da lei, entre cristãos. Capítulo 6, versículos do 1 ao 11. Havia envolvimento. Olha, Paulo aqui não está falando dos moradores de Corinto. Ele está falando da igreja aqui, hein? Presta atenção. Ele está se referindo aos membros da igreja. E não era uma igreja denominacional, não. Era a igreja da cidade de Corinto. E ele está falando aqui no capítulo 6, versículos do 12 ao 20, que alguns lá daquela igreja tinham envolvimento com prostitutas. Havia muito desentendimento quanto ao valor do casamento. Capítulo 7, versículos do 1 ao 40. Muita gente da igreja, porque Corinto era uma cidade, até hoje ainda é, né? Mas portuária, e esta cidade, ela é banhada por 2 mares que eu sempre esqueço o nome. Esqueço. Hoje tem um canal ali que une os 2 mares. Hoje os navios passam de um lado, de um mar para o outro por esse canal, feito pelos homens. Mas na época de Paulo, os navios eram rolados pela cidade em cima de troncos de árvores, de um mar para o outro. E era uma cidade de muita gente, mas muita gente. Né? Pessoas de outros países, mercadores, enfim. E até hoje a gente encontra lá em Corinto restos de templos, né? De várias deusas, onde existiam as sacerdotisas que eram as prostitutas dos templos, né? E existia muita festa festa de, como é hoje, né? Festa disso, festa daquilo outro, festas religiosas. E o povo da igreja de Corinto participava das festividades pagãs e comia daquilo tudo que era oferecido àqueles ídolos, Diana, e vai por aí afora. Você lê sobre isso em Coríntios 8, do 1 ao 11. Então Paulo sempre chamava atenção, né? Havia algumas mulheres lá que começaram a se sentir como se estivessem num templo pagão, porque a maioria dos templos pagãos de Corinto era comandado por mulheres. Acabei de citar a deusa Diana aqui, né? E que começaram a querer fazer igual lá na igreja. Paulo repreende. Capítulo 11, versículos do 2 ao 16. Havia quando tinha ceia, era uma confusão. E Paulo repreende isso também, aqui no capítulo 11, versículos do 17 ao 34. E um problema que era terrível lá também. O povo de Corinto, assim como nos dias de hoje,
este povo tinha um entendimento que não era correto com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito dos dons espirituais. Até hoje existe isso, né? E Paulo fala sobre isso, capítulo 12, versículos do 1 ao 14. E Paulo sempre corrigia, né? As duas cartas corrigem o povo de Corinto. As duas cartas aos Coríntios são cartas corretivas. Paulo não está batendo palma, dizendo, vocês estão certos, é assim mesmo, olha, igreja do mundo fala. Não, ele está chamando a atenção. E ele fornece, sempre Paulo fazia isso, né? Chamava atenção e fornecia instruções. Explicando aqui no capítulo 15, versículos do 1 ao 58, sobre a ressurreição futura dos crentes. Enfim, né? Paulo lutava para que o povo se acertasse com o nosso Senhor. E a ceia do nosso Senhor, que nós vamos realizar daqui, já estamos, né? Na ceia, na verdade, ela representa, entre outras concepções, a comunhão da Igreja de Cristo. A ceia é quando a igreja mais está ou deve estar em comunhão com Cristo. Por causa disso, que eu sempre gosto de esclarecer que ceia não é para curar, ceia não é para consagrar oferta, essas coisas, não é nada disso. Isso é antibíblico. A ceia é um momento, dentre outras coisas que a gente vai falando aqui, né, da comunhão da noiva com o noivo. Isso está no capítulo 10, versículo 17. E se há comunhão, não pode haver o comportamento partidário, egoísta, porque isto simplesmente contradiz a comunhão, é contrário à comunhão. A ceia do nosso Senhor, ela é o comer e beber do pão da vida e do sangue do Cordeiro. E quem faz isso, quem participa da ceia indignamente, é negligente e irreverente. Eu gostaria, meu irmão, minha irmã, de ler aqui com você, capítulo 11 de 1 aos Coríntios, versículo 27, do 27 para frente, né? Vou botar o óculos aqui, senão não vou conseguir. Olha o que Paulo diz. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente
será réu do corpo e do sangue do Senhor. O que é participar da ceia indignamente? É praticar qualquer uma dessas coisas aqui, ou todas elas, que eu citei aqui, né? E que Paulo cita nessas cartas, repreendendo o povo. Isso é participar da ceia. É não reconhecer que nós somos pecadores. Ah, não, eu não peco, eu não mato, não roubo, não falo mal de ninguém, não atrapalho ninguém, então eu não peco. Quanta gente tem esse conceito? Quanta? A maioria acha que não é pecador. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é duro ficar falando de pecado. E eu tenho feito isso constantemente. Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador. E cada um de vocês deve se analisar. A Bíblia está dizendo aqui, olha, aquele que come e bebe indignamente será réu, será culpado. Depois diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de se examinar, só depois de fazer um inventário, e com o resultado deste inventário nas mãos, buscar o perdão do Senhor. Só depois disso é que Paulo autoriza que nós tomemos a ceia. A ceia não pode ser tomada de maneira indiferente, ritualística. O que é tomar de maneira indiferente, ritualística? É participar da ceia sem um coração arrependido. Nós falamos aqui semana passada e esta semana, aquele que não se arrepende, não busca o perdão do Senhor, o próprio Jesus disse, não pode ser meu discípulo. Não pode participar da ceia. Você está com um problema que você não perdoa, você tem um espírito de amargura, não é? Um espírito demoníaco de amargura que se apossou de você, não é? É o seu espírito amargurado. Você tem que se livrar disso, meu irmão, minha irmã. Até porque isso faz mal para você, fisicamente. Quantas pessoas têm problema de estômago, problema gastrointestinal? Quantas pessoas têm dores pelo corpo? Por quê? Falta de perdão. Falta de perdão. E se você não perdoar, se eu não perdoar, se nós não perdoarmos, como que a gente espera que Deus vá nos perdoar? Porque a oração que o Senhor, o modelo, todo o alicerce de oração
está naquela chamada oração do Senhor, oração dominical, e tem vários nomes, mas é a mesma oração. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então é mentira isso. A gente não tem perdoado, precisamos perdoar. E de posse desse inventário, cada um de nós vai buscar o perdão do Senhor para podermos participar da ceia dignamente. Não porque sejamos dignos ou porque o Senhor, a bondade, a compaixão, a misericórdia do Cristo Jesus nos torna dignos de participarmos da ceia. Porque pela morte dele na cruz, pelo sangue derramado e pela ressurreição, ele nos perdoa. Pelo sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos perdoados. E é isso que Paulo nos orienta aqui, no versículo 27 em diante, de 1 Coríntios 11. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor. Por que que o Senhor nos disciplina? Do jeito que Paulo coloca aqui, né? Por que que tem muita gente enferma, fraca? Por que que tem muita gente doente, muitos até que já morreram? Por quê? Por quê? Olha aqui a resposta. Para não sermos condenados com o mundo. Então, amados irmãos e queridíssimas irmãs, nós vamos ter aqui um tempinho agora, e o Espírito Santo de Deus, que é maravilhosamente bom, vai nos ajudar neste inventário que cada um de nós vai fazer. E tudo aquilo que for realçado, vamos apresentar ao Senhor, arrependidos e buscando o perdão. E pela fé exclusiva, ninguém vai receber um e-mail, um WhatsApp de Deus dizendo, olha, você apresentou aqui os seus pecados e eu já te perdoei, viu? Não, é pela fé. E pela fé nós seremos perdoados e tornados dignos para participarmos da ceia. É isso que vamos fazer agora. Um inventário, uma autoanálise. Cada um faz a sua. E buscar o perdão do nosso Senhor.
Amados irmãos, queridas irmãs, se pedimos perdão ao Senhor, com certeza o Senhor nos perdoou. Pela fé, nós somos perdoados. Pela bondade, compaixão e misericórdia do Senhor. Estamos limpos. Limpos. O Senhor nos permite participarmos da ceia agora. O Senhor nos torna dignos para participarmos da ceia e não incorrermos nisso tudo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Grato, Senhor, nós somos. O Senhor é muito bom. Continua, Deus Todo-Poderoso, falando conosco, nos orientando, nos fortalecendo, nos guiando pelo caminho reto, o caminho do Senhor. A gente não pode e nem devemos, poder se ver agora no mundo espiritual. Mas eu creio que se nós pudéssemos nos ver, se o Senhor nos desse essa condição, mas nós não aguentaríamos, nós estamos no mundo espiritual exatamente como esta canção diz, mais alvos do que a neve, limpos e dignos para participarmos da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo nos orienta assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegou o pão, partiu o pão. E eu quero convidar você para você pegar o seu pedaço de pão, seu pão inteiro. O jeito que você fez aí, eu tenho um pedacinho de pão aqui, ó. Pegue seu pão. Graças nós te damos, Senhor, por este pão. Vamos comer este pão, nos lembrando agora do corpo do nosso Senhor na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, sendo entregue por cada um de nós. Jesus se entregou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E outros tantos irmãos, lugares afora aí pelo mundo, tomando a ceia, ou já tomaram. Mas vamos comer deste pão
com a lembrança na nossa mente do nosso Senhor se entregando para que nós pudéssemos ser perdoados e salvos. Coma com esta lembrança na sua mente do seu pedaço de pão. De semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice. Pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Aquele pão que nós acabamos de comer e este suco do fruto da vide que vamos beber é um memorial. O pão do corpo do nosso Senhor na cruz do Calvário. O suco do fruto da vide, do sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. E participamos desta ceia, agora bebendo do suco do fruto da vide, nos lembrando, em recordação, do sangue do Senhor derramado por nós. Porque cada vez que a gente se junta para participar da ceia, nós anunciamos a morte do Senhor, até que ele venha. Beba, se lembrando do sangue do Senhor derramado por nós. Glórias a ti, Senhor. Queremos, como igreja do Senhor, te agradecer. Te agradecer pela tua bondade, compaixão, misericórdia. Te agradecer pelo teu amor incomparável. Não há amor no universo que se compare ao teu amor, se entregando por cada um de nós, pecadores, que não merecemos absolutamente nada, a não ser a punição. Mas o Senhor nos salvou. E nós nos juntamos aqui para comemorar esta salvação, para comemorar que o Senhor se sacrificou por nós e comemorar que temos a esperança que o Senhor vai voltar, ou para nos ressuscitar em corpo, alma e espírito, ou para nos arrebatar para junto do Senhor. Graças nós te damos por mais esta ceia. Graças nós te damos, Senhor, bondoso, poderoso, santo e maravilhoso. Te damos graças por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo. Graças nós te damos. Por mais um mês que estamos vencendo, por mais uma semana, porque reconhecemos que é graça do Senhor. Glórias a ti. E tudo isso que fizemos é para te louvar. E fizemos
para te engrandecer. E fizemos no santo nome do Cristo Jesus. Amém.